Sair da frente do celular ou do computador nem sempre é uma tarefa fácil, mas a psicóloga Branca Braga vai dar algumas dicas sobre como aproveitar o nosso dia com outros momentos de lazer. Branca, nós estamos em um momento que algumas pessoas passam mais tempo em casa do que no trabalho, as atividades foram suspensas, está tudo sendo retomado de forma gradual. E como fazer para conter essa ansiedade de estar em casa, de não poder sair, de trazer o trabalho para dentro de casa, a escola para dentro de casa, e isso causa uma certa ansiedade. Já é muito comum a dificuldade que o ser humano tem em lidar com o seu próprio vazio natural existencial, né? Essa já é uma questão que incomoda muito o ser humano de um modo geral. E aí com a pandemia, com o isolamento social, isso gritou, né? E levou a um aumento de uma ansiedade ou de um humor mais deprimido, às vezes até angústia, por conta dessa questão. Como é conviver comigo mesmo? Né? Como é que eu fico aqui sozinho comigo se eu sempre fugi de mim? Se eu sempre precisei ter alguns escapes para não ter que lidar com as minhas emoções tal qual elas são. E aí as pessoas têm como primeiro recurso o quê? O celular, o computador, as redes sociais, os jogos, quando se trata de criança, os jogos eletrônicos. E, ao mesmo tempo, um conforto também para esses pais que têm filhos pequenos, de ter os filhos ali intertidos quando eles precisam trabalhar, quando eles precisam produzir, ou até mesmo descansar, né? Só que isso está levando muito tempo, são 6 meses de isolamento social. Muita gente ainda está isolada, principalmente as crianças. E o ideal é que você possa construir atividades que você possa se relacionar com você. Por exemplo, uma atividade física ao ar livre, né? Isso já é permitido, principalmente com as crianças. Jogos de tabuleiro, jogos interativos, uma leitura de um livro, ouvir música, cuidar da própria casa, enfim, mudar algo na decoração, fazer ou aprender. Para quem gosta de cozinhar, tem pessoas aí se descobrindo verdadeiros masterchefs na quarentena, que nunca tinham cozinhado antes. Então, são algumas atividades que permitem com que você entre em contato com você, para que você perceba que a relação social, sim, é importante, porque somos seres sociais. Então, isso faz falta, isso pesa realmente. Mas antes de sermos seres sociais, somos individuais. Então, para que a gente possa ter uma boa relação social, é preciso que a gente tenha uma boa relação com nós mesmos. Utilizar até mesmo esse período de isolamento, esse período mais em casa para se conhecer, né? Tem as pessoas que estão em sofrimento, sim, mas você também consegue perceber pessoas que estão fazendo desse limão uma limonada, né? Os grupos de meditação cresceram muito, até esses grupos de WhatsApp de meditação cresceram muito. A atividade física, você não tem bicicleta para comprar em Natal, pelo menos até pouco tempo não tinha, porque as pessoas resolveram fazer atividades ao ar livre, era o que permitia a elas sair desse quadrado de dentro de casa, né? As pessoas estão correndo na rua, correndo na praia, as pessoas estão buscando se cuidar. Você acha que isso é essencial, não guardar as emoções? Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, quando a gente fala, a gente tem a possibilidade de ressignificar. Então, é preciso deixar essa pessoa falar sem preconceito, sem interrupção, né? Só ouvir. Às vezes, apenas o ouvir causa um efeito tão positivo que você não faz ideia. Tem muitos jovens reclamando desse isolamento, que estão em casa, que estão deixando de sair, de ir para barzinho, de ir para shopping, mas em contrapartida eu já ouvi muito idoso falando, nesse período eu sei que é muito triste, é um período que tem mortes, tem doença, tem todo esse cenário, mas nesse cenário eu estou achando meus parentes mais próximos de mim. Esse carinho, essa troca de afeto é muito importante, né? Talvez seja o grupo mais atingido, não só
pela questão física, né, fisicamente, quanto pela questão emocional, principalmente aqueles que moram sozinhos. Mas a gente percebe até nos próprios condomínios, grupos de apoio assim, a esses idosos, que um faz um bolo, leva, deixa para o outro, não só da própria família, mas assim dos vizinhos. As pessoas começaram a conhecer seus vizinhos, porque muita gente entra e sai dos seus prédios, dos seus condomínios, das suas casas e não sabe nem quem mora do lado. E agora, nessa pandemia, meio que essa sensação de comunidade ela se fortaleceu, e isso é muito importante para superar um momento como esse. A solidariedade e a comunidade. Existe uma pesquisa que ela aponta que os países mais solidários são os países que vivenciam de uma maneira com menos prejuízo uma situação de pandemia do que os países mais individualistas. Então, esse sentimento de pertencimento à comunidade, eu sou útil, eu posso ajudar o outro, eu posso colaborar, eu posso participar da vida do outro, é muito importante. Para a gente finalizar a nossa entrevista, se você pudesse dar uma dica para quem está em casa, para passar um pouquinho dessa ansiedade, você falou muito dos trabalhos manuais, de se conhecer, de ter interações sociais por meios virtuais, que seja, que isso alivia, e também falar um pouco com o outro. É isso mesmo? Sim, exatamente isso. Você poder descobrir uma forma de vida mesmo nesse isolamento. As redes sociais, elas estão servindo muito nesse momento, porém é necessário ter uma certa noção de tempo, porque o excesso de estímulo nas redes sociais faz você aumentar a produção de dopamina, que é o hormônio do prazer. Começa que precisa o tempo inteiro olhar o que foi que postaram, o que foi que disseram, será que curtiram, será que não curtiram? Você acha que se você estiver longe do seu celular, você perdeu alguma coisa que o outro ganhou, que você não tem. E isso leva a um aumento de ansiedade muito grande. Então, usem as redes sociais, mas de forma moderada. Não tem como tirar também esse momento dos jovens, porque para eles está sendo muito difícil você ser uma criança e ser um adolescente e não poder interagir presencialmente, socialmente, porque já não estão na escola. Então eles precisam sim ter esse momento, mas tudo de forma moderada. E esse limite quem vai determinar são os pais. Importante preservar principalmente os momentos do dia a dia, as funções necessárias para que a gente tenha um dia saudável, como o horário da alimentação. Eu preciso desligar porque eu preciso sentar na mesa e comer sem celular, sem computador. A hora do sono. O sono é muito importante, até para que eles consigam se concentrar no dia seguinte na aula, ter atenção, concentração e não ter nenhum déficit de aprendizado. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, tirar alguma dúvida com você, fazer alguma pergunta, como é que faz para entrar em contato? Eu tenho uma conta profissional no Instagram, que é @brancabragapsi. E tenho um canal no YouTube que também é Branca Braga PSI. É aberto, fiquem à vontade, vou adorar tirar as dúvidas de vocês. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se puder, não esqueça, fica em casa. Até a próxima edição.